Fala família Palmeiras, um excelente sábado para vocês. Estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte com essas últimas informações do Verdão em preparação para o jogo contra o Inter Miami, segunda-feira, às 22 horas. Aníbal provavelmente será um desfalque do time para esse jogo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também. Vamos aí para o vídeo. Falhou o áudio, mas não é Tudo bem, Fred? Boa tarde pra você, pra todo mundo que está ligado com a gente. O visual de vocês está bonito. O nosso aqui é o campo, claro, porque a gente estava no treino do Palmeiras hoje pela manhã. E hoje, eu vou contar pra vocês, com um convite super especial. Dá só uma olhada. O técnico Abel Ferreira veio até a gente e falou, vocês são meus convidados, podem ficar o treino todo. A gente estava até se preparando para sair daqueles 15 minutinhos de treino, mas pudemos acompanhar o treino completo por aqui. É verdade que foi um treino só de jogadores dos que não atuaram o jogo completo da última quinta-feira. Então estavam em campo as principais dúvidas do Palmeiras para o jogo de segunda-feira contra o Inter Miami, como se o Rafael Veiga continua no time ou o Felipe Anderson volta, se o Facundo Torres continua ou o Maurício volta, Vitor Roque ou Flaco Lopes. Uma dúvida fato é a questão do Aníbal Moreno, ele que sofreu um edema. A tendência é que ele não jogue na segunda-feira, Emiliano Martínez entre no lugar dele. E um dos jogadores que durante esse treino conversou com a gente foi o Gustavo Gomes, que atuou o jogo completo e falou dessa expectativa de marcar o Messi. Vamos ouvir o Gustavo Gomes. Eu tático com o professor, vamos ver a estratégia aqui. Não adianta você ter um cara marcando ele porque é difícil mesmo de jogar contra ele e de marcar. Mas vamos ver o que o professor acha. É difícil, mas o Palmeiras está se preparando, está tudo tranquilo. Tem treino ainda amanhã pela manhã aqui em Greensboro, tem treino hoje à tarde ainda. Mas a gente vai ver agora na reportagem quais são esses cenários que o Palmeiras pode enfrentar contra o Inter Miami. Dá uma olhada. Vamos lá, para cada cenário em que o Palmeiras se classifica, uma curiosidade de Greensboro, a base do clube aqui nessa Copa do Mundo. O nome é Green, verde em inglês, mas só uma coincidência, viu? Porque o nome mesmo da cidade vem do herói de guerra dessa estátua aí, Nathanael Green. Cenário 1, vitória. Esse é o mais simples, né? Palmeiras já é o líder, com os mesmos 4 pontos do Inter Miami, com um gol a mais de saldo. Se ganhar, então, termina isolado na primeira colocação do Grupo A. Não que alguém do Palmeiras vá ter oportunidade, mas se pudesse, fica aqui em Greensboro o teatro aberto ininterruptamente há mais tempo em todo o país. Desde 1964, sim, com jantar e peça da Broadway. Segundo cenário, o caminho do empate. Nesse caso, como ninguém mais no grupo pode chegar a 5 pontos, o Palmeiras avança em primeiro e o time do Messi em segundo. Por alguma razão, esta cidade de 300 mil habitantes se orgulha de ter 765 quilômetros de calçadas. Legal para dar um passeio. Vamos para a última possibilidade, derrota para o Inter Miami. O Palmeiras ainda segue, mesmo com 4 pontos, em 2 cenários. Se o Al-Ahly vencer o Porto, o primeiro critério de classificação é confronto direto e o time brasileiro ganhou do egípcio. No outro, acompanha a conta. Se o Palmeiras perde por um gol de diferença e o Porto vence o Al-Ahly por um gol de diferença, ainda assim dá Palmeiras no saldo de gols. Nesse clima meio de suspense, pensa numa cidade que gosta de uma lenda urbana, daquelas de terror, sabe? Tem várias em Greensboro. Uma famosa é sobre esse cinema aqui, que dizem é mal assombrado por uma mulher, uma história antiga aqui de um incêndio. Mas olha, acho que essa não é uma história muito apropriada para esse horário não. Então, vai daí, Fredão. Diga mais informações do Verdão pra gente, por favor. Te falar, Fred, que aqui em Greensboro hoje não vai dar praia para os jogadores não, viu? Nem tem praia, na verdade, né? Vai ter treino e, é treino fechado, treino tático, todo mundo em campo para o técnico Abel Ferreira preparar o time para o jogo de segunda-feira. Amanhã tem o treino decisivo e aí à tarde a delegação viaja para Miami. Também vai ter entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, todo aquele protocolo que a gente já conhece. Todo mundo vai viajar para te encontrar por aí, Fred. Apostas, senhoras e senhores, vamos falar de time de Abel Ferreira e vamos começar por esse ataque, esse Flaco, rapaz. E aí, André, o que você acha que vai acontecer na próxima partida? Inter Miami, como você falou,
Amigos do Messi. Amigos do Messi. É o famoso amigos do Messi contra o Palmeiras, né? O Inter Miami tem aí um time bem fraquinho, viu, Kalinka? A gente viu as duas apresentações, uma contra o Al-Ahly e contra o Porto. Por mais que tenha vencido aí diante do Porto, é um time que tem muitas deficiências, mas tem o Messi. Deixa chegar nele pra você ver. Exatamente. Numa bola ele pode decidir assim como decidiu diante do Porto. Vamos ver então, Cá, qual vai ser o comportamento do Abel, porque como você disse, tem essa disputa no ataque e a gente estava resenhando aqui o seguinte, que a gente fica entre a realidade, né, o que é possível e o que a gente deseja mais pra frente. O que a gente deseja, talvez aí, seja que o Vitor Roque de fato desponte, histórico, a camisa do Palmeiras. É o reforço mais caro da história de um clube brasileiro indo buscar um jogador. 3 golzinhos na temporada. 3 gols na temporada. Porém, a realidade é que quem tem entregado pro Palmeiras o que é preciso é o Flaco Lopes. Quando tem ali, né, quando o calcanhar aperta, na hora que o sapato, né, tá apertando o pé do Abel, ele olha pro Flaco e coloca ele no jogo e o Flaco vai lá e resolve. Tem as suas limitações, tem, claro, as suas dificuldades. O próprio Abel admite isso, que o Flaco representa um estilo de jogo dentro da proposta do Palmeiras e o Vitor Roque representa outra. Um é mais posicionamento dentro da grande área, cabeceio, e o outro é de ataque de espaços. Então depende ali da estratégia que o Abel quer. Mas na hora que tá precisando de gol, meu amigo, quem tá botando lá dentro da casinha é o Flaco. Então, na minha concepção, por enquanto, o titular deveria ser o Flaco para esse próximo jogo. Mas a gente tem problemas e mudanças para serem feitas no meio-campo também, né, Kalinka? Vamos lá. Maurício ou Veiga? Contra o Porto, ele entrou com o Maurício como titular e o Veiga depois saiu do banco. Agora, contra o Al-Ahly, ele fez contrário. Ao contrário. Começou o Veiga e depois entrou o Maurício. E contra o Inter Miami. Vamos ver o que ele vai montar. Qual será a proposta de jogo? O Palmeiras vai ser o protagonista do jogo? Vai tomar as rédeas da partida e vai pra cima? Então, se eu preciso de alguém com mais habilidade, talvez o Veiga. Se eu preciso de alguém mais voluntarioso pro time, talvez o Maurício. E sabe onde que ele testou isso, Kalinka? Sabe onde ele montou essa estratégia de times e propostas diferentes? No Campeonato Paulista, que foi onde ele passou aquela dificuldade. Não vai classificar, vai classificar. Foi porque ele precisava entender o elenco que ele tinha, as peças que ele estava recebendo, para saber que Palmeiras ele colocaria em campo. Passou um aperto? Passou, mas hoje ele tem essa possibilidade. E aí a gente tem também o problema do Aníbal, né, que acabou lesionado aí nessa Copa do Mundo de Clubes, e aí a gente tem a possibilidade do Emil Martínez, que é um cara que marca um pouco mais, que tem um poder de marcação maior, ou o Evangelista, que é um cara que tem uma qualidade um pouquinho melhor nesse passe. Então, que Palmeiras que vem aí para encarar o time do amigos do Messi? O negócio é, Abel, tem que parar o homem, tem que parar o ET, porque se não parar o cara e der a oportunidade, ele decide. Mas o Palmeiras é favorito para essa partida. Olha, E com essa questão, o Flaco Lopes entrou no intervalo, logo de cara perdeu aquela chance claríssima, mas na sequência, velocidade, força, qualidade e fez o gol que definiu esse 2-0 do Palmeiras contra o Al-Ahly. E agora, André Hernan, quem deve ser o titular? É uma questão muito que o Abel vai ter que ter muito cuidado, né? Vamos lá, vamos pensar. Eu venho informando aqui no de primeira que o Vitor Roque foi contratado para ser o titular, né? A grande contratação da temporada, junto com o Paulinho, né? 20 milhões de euros. É um jogador que o Abel gostaria de ter, um centroavante móvel, um jogador que é de característica de sair da área, de muita força, né? É um jogador forte fisicamente, é um jogador de finalização. A gente não precisa falar aqui das qualidades do Vitor Roque, porque a gente sabe que ele é muito bom centroavante. Não à toa o Barcelona foi lá e o comprou do Atlético Paranaense, né? Então, o que acontece é que o Vitor Roque está passando por um processo em que ele está perdendo a confiança, onde ele não está com segurança para ser aquele jogador de finalização, ele não está conseguindo, e o fato dele não estar conseguindo está deixando ele sem confiança. Ao contrário do Flaco Lopes, que já passou por um processo de ser questionado, de ser apontado para a torcida como um cara que o Palmeiras gastou demais e que não entrega. O próprio Abel tem algumas situações bem de detalhe que entende que o Flaco Lopes ainda precisa amadurecer, mas é o cara que está fazendo a diferença e está fazendo gols. O que acontece é que o Abel vai ter que ser muito habilidoso se ele fizer esse movimento de colocar Flaco Lopes como titular e deixar o Vitor Roque no banco, para não perder o Vitor Roque, para não deixar o Vitor Roque naquela situação de tipo,
é mais um fracasso, entre aspas, que eu nem considero fracasso na vida dele, nada, mas assim, é mais uma decepção do Vitor Roque. Então, é muito o técnico saber ter ali a habilidade para não perder o jogador. E, ao mesmo tempo, também não desmotivar o Flaco Lopes, que entre, faz o gol importante no Mundial e fala, e aí? Minha vez não vai chegar nunca, porque o Flaco Lopes quer ser titular. Você pergunta pro Flaco Lopes, você quer ser titular? É óbvio que ele quer ser titular, ele trabalha todos os dias para isso. E aí é uma questão do Abel saber equilibrar o elenco que ele tem. E eu vejo que o Abel é muito bom nisso. Não vai ter nenhuma mudança, ou se ele fizer a mudança, vai deixar todo mundo bem tranquilo, porque ele sabe muito bem fazer isso. Mas apesar do Bubu ter o olhão, Tem que tomar a posição do Tigrinho, né? Vamos colocar o dedo na ferida? Vamos, lógico que até gol que era pro Tigrinho fazer com velocidade, arrancando Claro. do Até isso que ele tá fazendo é o Flaquito. Claro. Apesar de você, que queria mandar ele embora. Eu jamais. Sempre Até amei ele o dava Flaco entrevista e Lopes. você mudar de ideia. O Palmeiras... Tá sofrendo lá, ouvindo a gente. Um abraço, Zupa. O Palmeiras vai vencer Não aí. vai fazer uma rima pro Zupa? 2x1 não dá, porque o Zupa tem que ser liberado. 2x1, olha lá, já tá aí. 2x1 o Palmeiras vai ganhar também. Eu só falo 2x1. Sacanagem, pô. Mas 2x0 o Fluminense. Acho que ele tá aproveitando pouco o Couto aqui. Não, o Couto tá fazendo Eu quero mais várias dele, rimas, menos de futebol. Mas você tá com Não. um palpite no jogo do Palmeiras que é lá na frente, tem 10 jogos antes. Essa Esqueça segunda-feira, tudo. 22 horas. Calma. Palmeiras tem 2 clean sheets no Que é Mundial. isso aí? Não foi vazado ainda. 2 jogos não tomou gol. Que coisa é isso? Ah, então, e você não exalta? Tô fazendo agora o quê? Falei que é clean sheet. Palmeiras não foi vazado. Palmeiras não foi vazado. Ele vem com Não foi tudo, vazado. Não foi vazado. Muito. Palmeiras não foi vazado. Põe uma imagem. Palmeiras Não, não foi para, vazado. que eu vou te levar lá. Você e o Couto estão provocando. Coloca uma imagem aí do Abel Ferreira. Ele ficou louco, ele tirou a camisa, entregou pra todos. Vocês são malucos. Cara, depois, eu acho que esse jogo aí... Quando teve a pausa, eu confesso que até a gente tava fazendo o programa aqui, eu fiquei temeroso. Que eu falei, agora do jeito que o Palmeiras volta, toma um ataque, aí empata o jogo. Que é outro jogo, né? Hein, Couto? É outra parada. Quando para o jogo, volta. Depois que volta. Mas, o que ele faz lá? Entrega pro torcedor. Ele pergunta até pra aquele... palmeirense e amigas também. Aquele cara ali, né, que tá do lado dele, de bonezinho. Quer ver? Ele fez aquele filme, né? Que tinha lá os dois, aquele de óculos lá. Como é que era o nome do ator que fez o... Sabe? O amigo do Zupac que apareceu agora? Não, depois eu te conto. Então tá aí, é pra tudo isso mesmo, é pra ficar maluco. Tem que comemorar, pô. Uma vitória Vitória no no Mundial. Mundial. Olha, a carta, eu não quero ficar lembrando disso, não. Porque a Grace veio aqui, deu um show, mas a Grace tirou a carta do cara lá levando... Né, A chicotada? Né, que o Abel Ferreira seria o esteio do Palmeiras para levar. Ah, e ontem as mudanças. tinha uma figura importante. E as que a figura mudanças era ele. foram ele que ganhou o jogo, né, Nath? Não, sim, Veja mas bem, amigo. exalta a Mas mudança. o Abel é o central ali do Palmeiras. É o central no sentido de decisões, Claro. de como orienta o time. O time vai muito pela situação do seu treinador. Então, ele é o principal... Se você falar dos últimos anos, se você tiver que lembrar, o Palmeiras dos últimos anos, aponte uma pessoa. Quem você vai apontar? O Rio Abel Branquense? Ferreira, Abel Ferreira. Minhas filhas amam, meu irmão também, meu irmão. Aliás, um abraço pro meu irmão Você vai falar Fabrício. mais alguma Cara, coisa? ele mandou uma mensagem assim: fala agora do Flaco Lopes, toma tô aí, esperando tá também, carregando o Menezes time mais nas sabe que você. costas. Eu tô dando parabéns ao Flaco. Aliás, ontem eu mandei parabéns pro Flaco, ele agradeceu. E aí ele viu no meu TBT e ele deu risada de novo. Ele gosta da gente, ele assistiu, lembra que ele participou? Ele gosta, ele é gente boa. Aí quando participa é meu amigo. O cara era o maior defensor do Tigrinho e agora? falava, respeita o Flaco. Eu lembro no Mundial, quando- não sei o quando- quê, tá vendo que o Flaco é o cara por Você cima, lembra quando ele por foi baixo contratado? pesado. Que ele ficou até sem voz e Ficou, fez se emocionou. aquela atitude. Ah, é verdade. Como é que você fazia? Tá, a máscara tá aí, não tá? Ali, ó. Tá aqui, você quer a máscara do Tigrinho ou Não, você quer a não, do não, Flaco? não, 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 não. Aliás, uma coisa. O Abel Ferreira ganhou do Al-Ahly, ele tirou a camisa. E se ele ganhar e eliminar o PSG nas oitavas? O que ele vai fazer? Eu tô preocupado. Eu tô preocupado com o que o Edu vai fazer. Imagina, se ele ganhou do Al-Ahly, ele tirou a camisa, amigão. Imagina se ele ganhar do PSG, do Você Real quer- Madrid, você quer do fazer uma Manchester promessa? City. Se esse jogo do Palmeiras O que ele vai fazer? for acontecer e for a 1 da tarde, você vem trabalhar? Opa! Eu vou ter que vir. A não ser que a escala Ei, mude. mas escuta, que promessa você Se o faz? Palmeiras for bicampeão mundial, eu vou ficar maluco. Eu faço Chega, aquilo. Eduardo, chega. Ele vai ter que ganhar 2. Pra ser bicampeão, vai ter que ganhar 2. Já tem um 51. Pode ser no Você final vai do contra o ano que a ganhar FIFA esse escreveu, você e o aqui e Couto. ser bicampeão Tá na mundial FIFA. nesse ano.
Tá lá no Aliás, o memorando. Palmeiras ganhou 2 brasileiros no mesmo chora ano, mais. em 67. Ele ganhou 2 Libertadores no mesmo ano, né? Porque teve a pandemia, né? Ele ganhou 20 e 21 no mesmo ano. Ele pode ganhar 2 mundiais no mesmo ano. É só ganhar, ser bicampeão mundial, ganhando o mundial agora nos Estados Unidos e o mundial no final do ano. isso. Aí ele vai ser bicampeão mundial. Faltam só 2. Pensa, pra ser bicampeão mundial, faltam só 2, tá perto. Não é? Bubu, agora. E pra eu ser vou dizer, tricampeão mundial faltam só 3, Posso fazer cara. uma rima pra Faz você? uma rima. Posso fazer uma rima pra você? Vê essa aqui, pô. Eu vou avaliar. Bubu, agora eu vou dizer, eu vou falar pra tu, o que eu mais quero é que você... Vou trazer aqui agora uma análise do GE.com falando dessa vitória do Palmeiras contra o Al-Ahly pelo Mundial de Clubes. Abre aspas para a matéria: Palmeiras se acerta após trocas, vence tensão e fica perto da primeira meta de Abel nos Estados Unidos. Depois de um primeiro tempo sem inspiração, Verdão se acalma com um gol rápido e corre poucos sustos contra o Al-Ahly, em sua primeira vitória no Mundial de Clubes. O resultado foi construído depois da primeira etapa, em que o time demonstrava ainda carregar o peso por não ter marcado nenhum gol na competição. Após o bom jogo contra o Porto, Abel mudou a estratégia e fez as trocas: Rafael Veiga no lugar de Anderson e Facundo Torres na vaga de Maurício. Além disso, isto fez o Palmeiras ter um posicionamento diferente. Estevão voltou para a ala direita, Facundo foi para a ala esquerda, com Rafael Veiga por dentro, na meia direita. Vitor Roque permaneceu como referência no comando do ataque. Se contra o Porto a equipe de Abel sempre teve mais posse, a estratégia diante dos egípcios, numa temperatura acima de 30 graus, o Verdão teve ao longo de todo o jogo cerca de 30% de posse de bola e apostou mais em transições sem pressionar lá na frente. No intervalo, Abel fez 2 substituições, tirou Vitor Roque, que estava apagado na partida, e entrou Flaco. Saiu Veiga e entrou Maurício. Maurício jogou mais centralizado, já para pressionar a saída de bola do Al-Ahly. Logo no primeiro minuto, Flaco furou, poderia ter aberto o placar, mas aos 13 enfim saiu o gol. Mérito na cobrança, precisa de Aníbal Moreno, que por pouco não fez o segundo em outra batida no mesmo local. O gol deixou o Palmeiras em um cenário mais favorável, pois obrigou o adversário a se adiantar. Os espaços assim apareceram e em um belo contra-ataque Maurício encontrou Flaco Lopes para fazer o segundo gol. Os 2 jogadores que saíram do banco decidiram a partida. Ao fim da partida, o Palmeiras teve somente 35% de posse de bola, mas com mais finalizações, e praticamente nenhuma oportunidade real de perigo cedida ao adversário. A vitória diminuiu a tensão para o último jogo na fase de grupos contra o Inter Miami. Além disso, indica que Maurício e Flaco Lopes, neste momento, podem ser titulares da equipe. Enfim, essa foi uma análise do GE sobre essa vitória do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário aí também, e até o próximo vídeo. Valeu!